Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar a delegação aqui presente, as delegações das estruturas representativas dos trabalhadores. Eu, como não ando, estes anos não andamos a contar as vezes que reunimos com as estruturas, não sei dizer quantas vezes é que reunimos, não sei dizer quantas vezes é que o PCP já foi ao encontro dos sindicatos e comissões de trabalhadores, quantas vezes é que já vieram a audições parlamentares que nós promovemos e, portanto, temos pouco tempo para fazer essa contagem, não vale a pena, mas quero dizer que é muito importante que a Assembleia da República, até para registro e para divulgação daquilo que é uma face muito pouco visível deste processo e da informação que é preciso dar a conhecer a esta Casa e a este país sobre o que está a acontecer em relação à TAP e à ANA, ao Grupo TAP e ao Grupo ANA, é muito importante contar com o testemunho das organizações aqui presentes. E nesta matéria das privatizações, e especificamente até no que diz respeito às privatizações no setor aéreo, a experiência e as provas dadas, quer do PSD-CDS, quer do PS em privatizações, são cada um à sua maneira como aquela marca de uma certa bebida que dizia a fama que vem de longe, porque de facto é uma reputação que os precede. E quando nós olhamos para os pergaminhos e para as provas dadas nas privatizações que foram lançadas, nomeadamente até neste setor, ficamos com a ideia de que, até ouvindo intervenções anteriores, hoje e noutras ocasiões, que as privatizações são como as PPPs, são todas do melhor que há, nomeadamente as que hão de vir. Aquelas que foram feitas ou foram iniciadas são para esquecer. E quanto mais as esquecermos, melhor. E hoje fala-se do handling da TAP, que é muito prestigiado a nível internacional, e eu lembro-me do STA, aqui nesta casa, salvo erro na sala 2, aqui há uns anos atrás, quando tinha sido privatizado do handling da TAP, a dizer, senhores deputados, nós não perdemos bagagens, nós encontramos-las. Lembro-me dessa reunião. Lembro-me da situação em que o handling da TAP teve que ser readquirido pela TAP numa espécie de renacionalização 2 ou 3 anos depois da sua privatização. Porque a TAP estava a ir ao fundo com o que se passava nos aeroportos e com o handling privatizado, porque os espanhóis vinham cá explicar como é que se fazia o handling. E lembro-me da TAP, num processo de privatização que provavelmente o PS não terá nada a apontar, porque foi o próprio PS no governo que desencadeou e que iniciou, que foi o processo que ia conduzir à venda da TAP à Swissair, em que a transparência seguramente não estaria em causa, na opinião do PS, em que a forma como o processo estava a ser conduzido não estaria a ser posta em causa por parte do PS, foi posto em causa pela nossa parte. Nós pusemos em causa isso, manifestámos uma oposição muito frontal a esse processo e a vida veio dar-nos razão. E a vida veio dar-nos razão, apesar de, na altura, se dizer, como agora mesmo acabámos de ouvir também, que o comprador era uma grande companhia de aviação acima de qualquer suspeita que não colocava nem permitia qualquer dúvida por parte de quem quer que fosse. E, portanto, estávamos mais do que à vontade com uma empresa daquelas a comprar a TAP. E ainda bem que não vendemos a TAP à Swissair, porque senão já não havia TAP, tal como não há Sabena, tal como não há Swissair, porque quem comprou foi à falência. E lá fora, a própria experiência concreta com a privatização dos aeroportos de Londres aos espanhóis da Ferrovial, a que se seguiu o afundamento da British Airways e a sua compra, mascarada de fusão com a Ibéria, propriedade de um banco que está metido até a eixos cabelos no processo do FMI, que é o Bankia. Também há provas provadas de que a própria venda dos aeroportos e da sua gestão, melhor dizendo, pode conduzir ao definhamento do transporte aéreo de um país. O aeroporto de Zurique só agora se está a recompor 15 anos depois do que aconteceu com a Swissair. Portanto, este setor, de facto, tem que ser visto e pensado de uma forma integrada e com uma estratégia integrada. Não é vender tudo ao desbarato ou vender tudo pelo preço que se conseguir. Nós não somos a favor da suspensão do processo de privatizações. Nós somos pelo seu cancelamento. Nós não dizemos que deve ser suspenso e adiado. Dizemos que não deve ser feito. Perguntas concretas. A dívida de 1.200 milhões de euros da TAP. Uma história muito mal contada.
Eu perguntava-vos qual é, de acordo com a vossa análise e o vosso conhecimento, qual é a componente deste montante que corresponde, de facto, a endividamento e financiamento da empresa. Qual é a componente que corresponde a leasing operacional, nomeadamente da frota? Porque, às vezes, o pagamento mensal ou periódico da frota, seja de aviões, seja de carros, seja do que for, é considerado como se fosse dívida e apresentado como tal por parte de algumas vozes neste processo. E qual é a componente que resulta do buraco financeiro em que a TAP foi colocada com a VEM, com a manutenção da antiga Varig? O senhor que é, portanto, esse investidor que é colombiano e brasileiro e boliviano e agora é polaco também, diz que investe 1.500 milhões de euros na privatização da TAP. Isto, na verdade, oculta uma venda de uma companhia como a TAP por 20 milhões de euros. E eu gostava de ouvir o vosso testemunho acerca disto. Depois, está em causa, mais do que a face visível e mais mediática do transporte aéreo, está o grupo TAP e o grupo ANA. Várias empresas. Não se fala nunca de empresas como a Catering Por, Lojas Francas, Megacis, a UCS. Não há nada que seja dito sobre o futuro destas empresas. O grupo ANA e as suas várias componentes de gestão, não se fala da Portugália e não se fala da questão concreta da manutenção e engenharia da TAP em Portugal, que só por si e pela expansão deste conjunto vasto de áreas de negócio no setor aéreo justificava a expansão da rede aeroportuária como o PCP sempre defendeu. Porque, salvo melhor opinião, a manutenção da TAP está encostada num canto do aeroporto de Lisboa, na medida em que não tem para onde crescer. E tem potencial no mercado internacional para crescer e não pode. E o que é o futuro da manutenção e engenharia da TAP, das mais prestigiadas do mundo, relativamente a uma operação em que só se fala de transporte aéreo e mal? E nesse sentido, quando se diz que é preciso privatizar para garantir o futuro, eu lembro-me logo da siderurgia, eu lembro-me logo da Sorefam, lembro-me logo de tudo o que é unidades produtivas da indústria nacional, que ao longo dos anos foram privatizadas para serem encerradas, porque lá fora havia interesse em que elas não existissem. Eu quero terminar, Sr. Presidente, e agradeço, colocando a questão do sentido de serviço público, nomeadamente às regiões autónomas, e à perequação de investimento e gestão financeira e económica da rede aeroportuária como de transporte aéreo, em que já foi anunciado o aumento das taxas de aeroporto em Lisboa para garantir o negócio, sabendo-se que não há garantias propriamente dos investimentos necessários e apontados, quer no Porto Santo, quer nos Açores, nomeadamente em relação até ao transporte aéreo nas mercadorias, porque é uma questão, e termino com esta referência, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância. Nós tivemos, nesta casa, reuniões durante meses de um grupo de trabalho de transporte aéreo para a Madeira e Açores. E ficámos a saber que as low cost, em relação à Madeira, para os Açores nem vão, dizem que na carga aérea transportam uma coisa, que é as bagagens dos passageiros. E o que é que a economia insular tem a ganhar com um sistema de transporte aéreo que nem sequer a carga aérea e as mercadorias, pequenos pormenores como este, passam despercebidos neste tipo de discussões em que está em causa a economia nacional, a nossa soberania e o nosso futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Nós ouvimos aqui dizer que esta matéria das privatizações da TAP e da ANA e dos respectivos grupos de várias empresas está com tudo o que é preciso saber publicado em Diário da República. E eu não me enganei, não fui só eu que ouvi isto. E falou-se até aqui do caderno de encargos da privatização da TAP, que é pouco mais do que um manual de instruções para a privatização. E eu pergunto, onde é que está estabelecido o compromisso efetivo da ligação, por exemplo, estas questões mais visíveis, a ponta do iceberg deste problema, de que se fala mais vezes, embora geralmente em termos muito redondos, muito vagos, que é a ligação às comunidades, aos nossos compatriotas na diáspora. Onde é que está escrito de algum lado que é preciso reativar a rota para Joanesburgo? Que a gente aqui já colocou o problema na Assembleia da República. Caiu a rota para Joanesburgo por razões de indicadores de desempenho económico-financeiro.
Aquilo dava X ao fim do ano, não justificava, fechou. Quer ir para Joanesburgo, a comunidade portuguesa na diáspora, até lá teve o Presidente da República que mandou uma carta para o Fernando Pinto, não sabe qual a resposta, está tudo na mesma. Ora, aquilo que nós perguntamos é onde é que está escrito, em algum lado, que as ligações à Madeira e aos Açores vão ser incrementadas em vez de serem diminuídas ou desqualificadas. É que no caderno de encargos não está. Estive aqui a ver outra vez e não encontro. E no decreto-lei muito menos. Qual é o dinheiro da República que é enviado para os sindicatos, para as comissões de trabalhadores e para os outros grupos parlamentares, porque a gente não recebe nenhum que tenha isto escrito? Quando nós ouvimos dizer que não pode ficar tudo na mesma, eu pergunto aos sindicatos aqui presentes e às comissões de trabalhadores se alguma vez reivindicaram, ou defenderam, ou propuseram que ficasse tudo na mesma. É porque nós temos recebido no PCP tomadas de posição, ouvido de viva voz os representantes dos trabalhadores, com a identificação de muitos problemas concretos que é preciso resolver no Grupo TAP e no Grupo ANA e nas respectivas empresas. Agora, aquilo que nós perguntamos é se é correndo o risco, objetivamente correndo o risco da destruição destas empresas, do encerramento, e nós não estamos a falar na teoria ou não estamos a falar no abstrato, estamos a falar do que aconteceu com a Sabena, e já não tínhamos TAP nenhuma para vender se o PS tivesse avançado com a privatização da TAP para a Suíça. Não estamos a falar de teoria. Estamos a falar do que acontece na Catalunha com a exposição total daquela região autónoma às low cost e à chantagem que as low cost estão a fazer na Catalunha como noutros pontos da Europa, a partir do momento em que se estabelece que as low cost são a prioridade, aliás, tal como o governo português coloca no próprio programa de governo. Prioridade às low cost, como está no memorando da Troika que foi assinado pelo PS, PSD e CDS. Nós dizemos que não pode ficar tudo na mesma porque é preciso investir e criar condições para que haja mais capacidade de criar riqueza, nomeadamente em setores produtivos, como a manutenção da TAP. Voltamos à mesma questão. Como a capacidade de criar em Portugal, e não só, equipamentos e infraestruturas de topo a nível mundial, com aeroportos que são premiados a nível europeu e internacional, com compromissos de investimento que não são assumidos por ninguém e que nós colocamos a exigência do problema ser colocado. Mas ser colocado agora. Porque quando os senhores deputados falam no cuidado extremo com o serviço público, eu pergunto como é que isso se faz? É pedindo com jeitinho? É acendendo uma vela? É oferecendo uma lembrança a alguém? Como é que se garante que o planeamento e o desenvolvimento da rede aeroportuária, das infraestruturas para as várias atividades e setores ligados à questão do transporte aéreo se consegue defender e salvaguardar para o futuro? E quero aqui dizer que também não é por nossa parte a preocupação fundamental de se estar a entregar a TAP a um grupo com ligações à Colômbia, que é, segundo se sabe, o país campeão mundial de assassinatos de sindicalistas. Não é essa a questão. Podia ser outro país. Não, isto é um ranking, é uma estatística. O país do mundo onde mais sindicalistas são assassinados é na Colômbia. Isto é identificado. O próprio Sr. Obama, que está longe de ser comunista, até manifestou a sua repulsa em relação a isto. Agora, quando nós sabemos... Quando nós sabemos que o nosso problema fundamental, mais do que... E aqui gostava de sublinhar o que foi dito, até por mais do que um representante dos sindicatos e ORTs aqui presentes, não é o problema de ser vendido àquele capitalista em vez de ser ao outro. Porque há 12 anos atrás, há 15 anos atrás, a Suíça é uns cavalheiros com quem o país estava a lidar. O grupo suíço, o banco com asas... O exemplo do setor aéreo a nível mundial não suscitaria nenhum destes problemas. E foi o que se viu. Quando se diz, eu gostava de colocar essa questão, e há pouco falei da dívida de 1.200 milhões de euros,
se a TAP financeiramente é uma desgraça ou se é a gestão da TAP que é financeiramente uma desgraça. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só chamar a atenção para esta diferença, porque uma coisa é nós termos indicadores económico-financeiros de desempenho de uma empresa que levantem preocupação, mas até nesse aspecto nós estamos convencidos que os resultados da TAP, confrontados e comparados no mesmo período com os 168 milhões de prejuízo na Lufthansa, os 251 milhões de prejuízo na IAG, os 560 milhões de prejuízo na Air France KPLM, não colocam a TAP em termos financeiros com a tal corda ao pescoço e num beco sem saída para venda nenhuma. Uma coisa é a gestão pouco transparente, que é aqui eventualmente colocada pelos representantes que estão aqui presentes. Outra coisa é a tal situação desgraçada que nós recusamos apontar a uma empresa que, salvo melhor opinião, tem capacidade e condições para se desenvolver e para continuar na esfera pública, criando riqueza em Portugal, em vez de permitir o expatriamento da riqueza e dos lucros, que, como está aqui colocado, num processo que, Sr. Presidente, agradeço, termino dizendo isto, num processo que pode ser travado agora. Pode ser travado agora. Nós não estamos a falar de um dia destes, vejam lá se pensam nisto. Nós estamos a falar de um processo que está em curso, está em andamento até ao Conselho de Ministros e que até ao Conselho de Ministros se pode decidir que não se concretiza. E a pergunta que deixamos é o que é que acontece se não se concretizar este processo e o que é que acontece se a TAP e a ANA e as empresas que delas fazem parte continuarem na esfera pública, como até agora, dando riqueza para o Estado e não recebendo um cêntimo de dinheiros do orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas reuniões na Assembleia não podem servir para cumprir calendário e para depois se dizer que já foram feitas e que o processo está cumprido. Estas reuniões, pelo seu conteúdo, pelo seu significado e pela informação concreta que é trazida à Assembleia da República, têm que ter uma consequência e têm que ter resultados. Ora, a questão que nós colocamos, do ponto de vista da proposta e da iniciativa, neste caso na Assembleia da República, por parte do PCP, desde o debate do orçamento e dos seus artigos, até à própria apreciação parlamentar dos decretos-leis de privatização da TAP e da ANA, nós temos apresentado propostas concretas e iniciativas que poderiam contribuir para criar até a oportunidade na Assembleia da República de que os senhores deputados dos vários partidos, confrontados com a oportunidade, de facto, de intervir e de travar este processo e garantir que não iria por diante este processo de privatização da TAP e da ANA, já não era só por falta de aviso. Não é por falta de aviso, não é por falta de oportunidade, não é por falta de ocasião. É uma questão de opção política e é uma questão de decisão que não é inconsciente, é uma decisão consciente, o que torna tudo mais grave. É uma decisão consciente do Governo e dos grupos parlamentares que votaram contra essas nossas propostas para que os processos fossem travados e que não fossem por diante, e aquilo que venha a acontecer, e nós não vamos vaticinar nem traçar cenários de que vai acontecer isto, aquilo e aquilo outro. Nós sabemos o que podia ter acontecido à TAP se avançasse o processo ICER, e sabemos que aquilo que venha a acontecer é responsabilidade política direta daqueles que quiseram deixar correr a tinta, que quiseram deixar correr o processo, e daqueles que estão ativamente, por atos, por palavras, por decisões ou por posicionamento de sentido de voto, a contribuir para que estes processos vão por diante. Para nós, Sr. Presidente, esta situação tem implicações para os trabalhadores do setor, sem dúvida nenhuma, para o setor do transporte aéreo, sem dúvida nenhuma, para setores da economia fundamentais que estão diretamente relacionados com esta área. E não é só o turismo. É o turismo, mas também são setores produtivos que precisam da carga aérea. São setores ligados à construção e obras públicas que têm trabalho na área do setor aeroportuário. Esta é uma decisão e um processo demasiado grave para ficar na história por estas razões em que está a ficar. E queremos aqui dizer que é a própria soberania e, segundo alguns
especialistas, não é uma questão de visão parcial ou partidária. Sr. Presidente, homens e mulheres ligados à área da aviação e não só, e à área da defesa, que alertam para os problemas e para os riscos decorrentes para a própria soberania e defesa ao nível do nosso país, quando está a tratar desta maneira um assunto destes. E quero aqui deixar que não é por falta de aviso e não é por falta de oportunidade que esta opção não está a ser travada como nós defendemos que seja. E ainda vamos a tempo e continuaremos a lutar aqui dentro e lá fora para que se ponham o cobro a estas operações altamente perigosas para o futuro do país. Muito obrigado.